O vento uivava na noite escura enquanto a escuridão envolvia tudo, como um véu sombrio que escondia os horrores que se aproximavam. No meio do vazio, um lúgubre e gélido suspiro ecoou o último arquejo da esperança desvanecida. À medida que o som se dissipava, o cenário macabro se revelava, e o inferno se abria diante dos olhos assombrados. As chamas dançavam como serpentes famintas, cuspidoras de um fogo voraz que nunca se saciava. O calor era insuportável, e o ar estava impregnado com o odor nauseante de enxofre e carne queimada. Gemidos angustiantes ecoavam por toda parte, uma sinfonia de tormento, onde cada alma condenada clamava em agonia. As almas perdidas na eternidade foram arrastadas por correntes invisíveis para os abismos mais profundos. Lá, encontrei seus pecados mais sombrios transformados em grotescas criaturas que as atormentavam sem tréguas. Cada pensamento impuro, cada ação maligna, ganhava vida e se tornava um pesadelo interminável. As sombras se contorcem, revelando rostos contorcidos pela dor, olhos vazios e almas destruídas. Gritos de desespero penetraram nos ouvidos, ecoando como um lamento eterno. As correntes da culpa e do remorso eram inquebráveis, arrastando as almas para um abismo de desespero. O inferno, um reino de sofrimento inominável, onde o tempo se estende até o infinito, e a esperança havia sido apagada como uma vela frágil. Não houve redenção, não houve misericórdia, apenas a eterna punição. Cada momento era uma eternidade de tormento, um pesadelo que nunca teria fim. Nas profundezas do inferno, a escuridão engolia tudo, e o desespero era a única companhia. O inferno, um lugar onde o medo, a culpa e o sofrimento reinavam supremos, onde as almas perdidas eram eternamente aprisionadas em um abismo de agonia. Era um lugar assustador, um aviso sombrio do que poderia aguardar aqueles que se entregavam ao mal e ao pecado. A palavra inferno é geralmente usada para se referir a um lugar ou estado de sofrimento extremo, tristeza ou tormento na vida após a morte, de acordo com muitas tradições religiosas e implicações populares. No entanto, o significado exato e as características do inferno variam amplamente entre diferentes culturas e religiões. Em geral, o inferno é associado a um destino terrível reservado para aqueles que cometeram pecados graves ou que não seguiram os preceitos éticos de uma determinada religião. No cristianismo e no islamismo, o inferno é retratado como um lugar de sofrimento eterno e tristeza para aqueles que não se arrependeram de seus pecados. No entanto, as representações e crenças sobre o inferno podem variar entre diferentes denominações cristãs e escolas de pensamentos islâmicas. Em outras tradições religiosas, como o hinduísmo e o budismo, o conceito de inferno pode incluir várias camadas ou estados de sofrimento, mas geralmente é considerado um local de compensação temporária, com possibilidade de redenção ou reencarnação. Mas, quantos infernos existem? A ideia de infernos múltiplos é uma concepção comum em muitas religiões e sistemas de crença, mas o número de infernos e suas características variam de acordo com a tradição religiosa. No cristianismo, a concepção mais comum é a existência de um único inferno, que é um lugar de sofrimento eterno para os pecadores. A Bíblia não especifica um número de infernos, mas sim uma dimensão de reportagem para aqueles que não se arrependeram de seus pecados. No islamismo, há uma crença em múltiplos níveis de inferno, chamados de níveis do inferno, ou Jahannam. Cada nível é mais severo que o anterior, e as punições são destinadas a serem proporcionais aos pecados cometidos. No hinduísmo, a concepção do inferno é bastante variável e depende das diferentes tradições e crenças. Há vários locais de proteção para os maus atos, conhecidos como narakas, e existem vários deles em diferentes textos religiosos hindus. No budismo, não tem um conceito de inferno eterno, mas acredita em estados de sofrimento após a morte, chamados de Naraka, que podem ser vistos como infernos temporários onde as almas experimentam sofrimento proporcional aos seus maus atos. No entanto, o objetivo final do budismo é a libertação do ciclo de renascimento, não a permanência eterna. O entendimento da Bíblia Sagrada no cristianismo sobre o inferno refere-se a um lugar de punição eterna, e de acordo com a maioria das tradições cristãs, o inferno é retratado como um lugar de punição eterna para os pecadores que não se arrependeram de seus pecados e não aceitaram a salvação através de Jesus Cristo.
Ele é visto como um estado de separação eterna de Deus e um lugar de sofrimento, tormento e angústia. A Bíblia descreve o inferno como um lugar de fogo eterno. Passagens como Mateus 25, versículo 41 menciona um fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Esse fogo é considerado um símbolo do sofrimento e da tristeza que os ímpios enfrentam. Outras passagens bíblicas falam de escuridão, choro e ranger de dentes no inferno. Mateus 8, versículo 12 fala de pessoas sendo lançadas nas trevas exteriores, ali, há choro e ranger de dentes. O inferno é entendido como um estado de separação permanente de Deus, onde aqueles que o rejeitaram durante suas vidas não têm mais a oportunidade de se reconciliar com Ele. Algumas interpretações da Bíblia sugerem que o grau de tolerância no inferno pode ser proporcional aos pecados cometidos durante a vida, o que implica que a proteção pode variar entre os condenados. A Igreja Católica tem uma visão específica sobre o inferno e a salvação, baseada em sua doutrina e ensinamentos. A Igreja Católica acredita na existência do inferno como um lugar de paciência eterna para aqueles que morrem em estado de pecado mortal e permanecem não reconciliados com Deus. O inferno é considerado um estado de sofrimento eterno e separação de Deus. Aqueles que vão para o inferno enfrentam punições proporcionais aos seus pecados. O pecado mortal, que é visto como uma violação grave da lei divina, é a causa principal da notificação ao inferno. No entanto, a Igreja Católica ensina que Deus é misericordioso e oferece oportunidades de perdão e reconciliação. A redenção por meio de Jesus Cristo, a Igreja Católica ensina que a salvação é possível por meio da fé em Jesus Cristo. A crença em Cristo, o arrependimento pelos pecados e a liberdade da graça de Deus são vistos como os caminhos para a salvação. As conversas sobre o inferno e a salvação podem variar entre as diferentes denominações e grupos evangélicos, mas há algumas opiniões gerais que muitos evangélicos compartilham. Muitos evangélicos acreditam na existência do inferno como um lugar de solicitação de misericórdia eterna para aqueles que não aceitam Jesus Cristo como seu Salvador e morrem em estado de pecado não perdoado. O inferno é entendido como um lugar de paciência eterna, onde as almas sofrem tormento eterno e estão separadas de Deus. Muitos evangélicos acreditam na ideia de que a única maneira de evitar o inferno é através da fé em Jesus Cristo como Senhor. Na Bíblia, existem passagens em que Jesus fala sobre o inferno e quem pode acabar nesse lugar. As palavras de Jesus sobre o inferno são encontradas principalmente nos evangelhos do Novo Testamento. Em Mateus 25, versículo 41, Jesus diz: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, de malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Em Marcos 1 versículo 15, Jesus ensina: e arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus ensina que o perdão de Deus está disponível para aqueles que se arrependem de seus pecados e buscam uma vida de retidão. Em Lucas 15 versículo 7, ele diz: e digo-vos que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus enfatiza a importância do amor a Deus e ao próximo. Em Mateus 22 versículos 37 até 40, ele ensina que o maior mandamento é amar a Deus com todo o coração e amar o próximo como a si mesmo. Em geral, a mensagem de Jesus sobre o inferno está relacionada à importância do arrependimento, fé em Deus e viver uma vida em conformidade com seus ensinamentos. O livro do Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento da Bíblia, descreve o inferno de uma maneira simbólica e alegórica, em linha com o estilo literário apocalíptico do livro. Ele não fornece uma descrição detalhada do inferno, mas faz uso de imagens e metáforas para transmitir uma mensagem espiritual e teológica sobre o destino dos ímpios e a vitória final de Deus sobre o mal. Alguns dos elementos do Apocalipse que são associados ao inferno incluem: o termo o lago de fogo é usado no Apocalipse para simbolizar um lugar de julgamento e previsões para os ímpios. Por exemplo, em Apocalipse 20 versículo 15, lê-se: e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.
O livro menciona o abismo como um lugar de confinamento para as forças malignas, onde Satanás é lançado por um período, Apocalipse 20 versículos 1 até o 3. O Apocalipse fala da busca eterna dos ímpios, que enfrenta tormento eterno. Por exemplo, em Apocalipse 14 versículos 10 e 11, beberá do vinho da ira de Deus, derramado, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e surpresa diante dos santos anjos e do Cordeiro. A forma como Satanás busca as almas para levar ao inferno varia entre diferentes tradições religiosas e interpretações teológicas. Nas pessoas cristãs, Satanás é considerado o adversário de Deus e o tentador da humanidade. Satanás é associado à tentação e à sedução. Ele é visto como tentar as pessoas a pecar, desviando-as do caminho de Deus. Isso pode ser feito através de desejos mundanos, mentiras e enganos. Em algumas tradições, Satanás é considerado o pai da mentira e engana as pessoas com falsas promessas e ilusões, levando-as a afastar-se de Deus. Em algumas interpretações, Satanás e seus seguidores, os demônios, são vistos como agentes ativos na perseguição espiritual das almas. Eles pretendem enfraquecer a fé das pessoas e afastá-las de Deus. Satanás é muitas vezes associado à divisão e ao conflito entre as pessoas e as comunidades. Ele procura criar desunião e hostilidade. Em algumas referências, a influência de Satã. As crenças sobre a possibilidade de salvação após a alma ir para o inferno podem variar entre as diferentes tradições religiosas e interpretações teológicas. Na maioria das tradições cristãs, o entendimento tradicional é que o inferno é um estado de separação eterna de Deus e que não há oportunidade de salvação após os relatórios finais. No entanto, algumas correntes teológicas e grupos religiosos têm interpretações divergentes. O ensino geral do cristianismo tradicional é que as escolhas feitas na vida terrena determinam o destino eterno da alma. Aqueles que morrem em estado de pecado não reconciliado com Deus e sem aceitação da salvação através de Jesus Cristo são condenados ao inferno, onde enfrentarão o julgamento para a salvação eterna. No entanto, é importante notar que a teologia e a interpretação da Bíblia podem variar entre as diferentes denominações e correntes cristãs. Algumas correntes teológicas, como o universalismo, sustentam a crença na eventual reconciliação de todas as almas com Deus, inclusive as que estão no inferno. No entanto, essas interpretações são menos comuns e controversas. Muito obrigado por seguir até aqui. Agora não esqueça de se inscrever no canal, clicar em gostei e compartilhar com seus amigos. Que Deus abençoe a todos.